Então, para iniciar nosso painel, com a palavra, a professora Lúcia. Bom dia. Bom dia. Prazer em revê-los todos após aquela abertura ontem tão significativa. E, em meu nome, em nome do SEMESP, agradeço o convite, cumprimento o SEBESP e todos os organizadores e todas as entidades aqui presentes. Não é? O nosso painel hoje é sobre captação e retenção de talentos, modelando equipes para a expansão das instituições na era contemporânea. Não é? São as estratégias para atrair, reter e desenvolver talentos que impulsionem a inovação, a criatividade e a competitividade. E, sendo o ser humano nosso maior ativo, não é? Reter talentos, desenvolver, qualificá-los. Para isso, nós contamos com 2 especialistas, especialmente convidados. Né? A Áurea Santos, que é especialista em gestão de pessoas e desenvolvimento de carreiras em RH, e o Leonardo Queiroz, que é vice-presidente de crescimento, marketing e vendas da Cruzeiro do Sul, e também com uma longa experiência nesta área. Não é? Falarmos neste momento pelo qual o nosso setor passa por profundas transformações, não é? E termos essa capacidade das instituições estarem modelando, estarem capacitando, retendo talentos, é um dos maiores desafios, não é, para as nossas instituições, assim como captar alunos. Eu até dou aqui um spoiler, a nossa pesquisa, estou aqui também com o Rodrigo, né, pelo Instituto SEMESP, fizemos e vamos divulgar na próxima semana uma pesquisa sobre captação de alunos. Não é? E, em primeira mão, não é o preço apenas o que atrai o estudante, não é? Mas a respeitabilidade institucional, a marca institucional, isso faz a diferença. Então, vejam, nós estamos com um estudante que ele é mais pragmático, ele quer a empregabilidade, não é? E, ao mesmo tempo, ansioso, que quer um resultado rápido, e também preocupado com a marca institucional a qual ele irá se ligar. Então, nesse sentido, é que eu faço aí uma provocação a vocês, né, que são os especialistas, para as nossas instituições, que precisam enfrentar tantos desafios, mudanças regulatórias, pelas quais agora vemos uma estagnação da queda, né, do presencial. O presencial volta a crescer, pelo menos estamos vendo, inclusive, no último mapa do ensino superior que o SEMESP lançou. O EAD passa por transformações, uma nova fase, com esse novo marco regulatório. O semipresencial, ainda, que é importantíssimo, toda essa parte híbrida, mas ainda passa por avaliações dos estudantes mesmo. Né? Então, a expansão da modalidade, que era o EAD, que era o que mais crescia, mais de 51%, estagnou. Né? Essas mudanças no marco. O híbrido, o semipresencial, ainda se colocando. Não é? E, ao mesmo tempo, o presencial. Convivendo nas instituições com esse novo momento, e ainda o público jovem, que ainda é pequeno, temos só 20% dos jovens no país frequentando as instituições, como manter nas nossas equipes e como fazer atrair também o nosso aluno, já que é um dos objetivos das nossas equipes. Conter a evasão, que é de 25% no presencial, 41% no EAD. Esses movimentos de demanda
do mercado, não é? É esse comportamento dos estudantes novos, que são oportunidades, mas também mudanças para instituições. E a mudança do paradigma dos diplomas. Agora são competências e habilidades, e não apenas diplomas que devemos garantir. Então, nesse momento mais disruptivo, que eu acho que estamos vivendo, que é a introdução da inteligência artificial, né, que pode ser uma aliada e, ao mesmo tempo, traz muitas dúvidas, né, em vários momentos, não veio para substituir as pessoas, mas para potencializar as capacidades humanas. Então, acredito que como é que vocês encaram os desafios neste sentido e, ao mesmo tempo, fazer com que aumente a produtividade, neste momento em que as profissões estão sendo transformadas. O aluno entra e, daqui a 5 anos, a profissão estará sendo transformada. Então, são apenas alguns dos desafios que temos, com os quais nós diariamente temos nas nossas instituições e que vocês, como especialistas, podem nos ajudar, porque estamos aqui também antecipando tendências, né? Aquilo que não é, mas será viável no futuro, ou até no presente, muito próximo. Então, agradecer a todos vocês e fazer esse primeiro desafio, que é o que temos diariamente, a todo momento. Então, vamos lá. Eu sou apaixonada por falar de gestão de pessoas, afinal, são só 31 anos de carreira em RH, que eu completo esse ano. E eu sou uma profissional que eu falo que tudo que eu conquistei hoje foi por meio da educação. Então, eu sou uma mulher periférica, vim da periferia de São Paulo, inclusive a Cruzeiro do Sul mudou o bairro que eu morava, que é ali na Zona Leste, porque eu fui embora de São Paulo para Ribeirão Preto aos 6 anos de idade, né, porque tinha até toque de recolher no bairro que eu morava, ali na Zona Leste de São Paulo. E anos depois, quando eu voltei, vi que tinha uma faculdade, vi Cruzeiro do Sul, e eu vi que era uma estrela que estava ali, eu não sei se a logomarca é uma estrela ainda, mas eu falei, caramba, né, que oportunidade, porque eu sou filha de empregada doméstica e de um mecânico, e foi a educação que me fez chegar até onde eu cheguei, né? Eu trabalhei nas maiores multinacionais do mundo, na Coca-Cola, na PepsiCo, na Sadia, na Peugeot, sempre na área de recursos humanos. E por que eu estou fazendo essa pequena introdução para vocês, né? Porque a maioria das escolas, das faculdades, elas não mostram o resultado dos alunos, tanto para os alunos quanto para os colaboradores. Então, só para vocês terem uma ideia, a minha primeira experiência foi como estagiária pelo CIEE. Conhecem o Centro de Integração Empresa-Escola? Sim, eu fui do CIEE. Fui jovem aprendiz lá na Prefeitura de Ribeirão Preto e eu introduzia os meninos que, na época, faziam parte da FEBEM no mercado de trabalho. E, recentemente, eu fui lá no CIEE contar a minha história. E o CIEE não sabia que eu tinha virado uma grande rede de multinacional na área de recursos humanos, mas eu comecei lá. E aí eu fui falar com os colaboradores lá do CIEE de São Paulo, e eles ficaram tão orgulhosos que eu falei, gente, sabe o que você faz? Sabe a ligação que você faz para um estagiário? Sabe quando você diz que a pessoa foi aprovada no processo seletivo? Pois é, aconteceu isso comigo, e olha onde eu cheguei. Aí eu pergunto para vocês, eu queria que você levantasse a mão. Você faz esse tipo de ação de marketing com ex-alunos que tiveram sucesso? Levanta a mão. Ele tem que estar no outdoor da sua cidade. Parabéns, parabéns. Aqui 3 pessoas levantaram a mão. Onde que está seu melhor aluno? Ele passou em qual vestibular? Que escola que ele estuda hoje? Teve algum aluno aí que hoje é diretor de uma empresa? Porque eu sei que as instituições de vocês não começaram ontem, né? Vocês têm aí um lastro, uma carreira já como educadores, como, né, profissionais aí de empresa. Então, fica esse convite para vocês, porque isso, quando a gente faz para quem é o nosso aluno, gera o desejo dele falar, opa, peraí, nessa instituição, então, tem isso. Gente, Estados Unidos é perfeito para fazer isso, né? As instituições falam, daqui saíram tantos presidentes, daqui saíram presidentes de multinacionais, né? Então, vocês precisam capitalizar isso. Áurea, mas você veio para falar sobre retenção de pessoas, né?
Pois é, eu estou falando da retenção de um aluno. O aluno precisa ver-se lá no futuro, então vocês têm que procurar e façam esse FBI aí de buscar onde estão os alunos de vocês, procurem se tem aluno nas maiores empresas da cidade de vocês, alunos aí que empreendem, que hoje têm uma empresa próspera, para ele, inclusive, ir lá falar na feira de profissões, porque isso motiva o aluno, retém o aluno, e também para o colaborador. Esse tipo de ação para o colaborador mostrar onde está o impacto dele, onde o impacto dele está na sociedade. Porque, gente, vamos combinar? Na nossa área educacional, e eu falo que eu sou educadora, eu tenho uma escola que forma profissionais de RH. Né? A minha escola ela é online, né? 100% EAD, mas eu tenho eventos presenciais. E é muito importante que vocês mostrem para o colaborador qual que é o impacto dele. Porque quando a gente decide empreender ou trabalhar na área de educação, é por dinheiro? É por dinheiro que você está nessa? Não, é por propósito. É por missão, é por querer mudar o mundo, é por querer ver a mudança no nosso país. Ontem, quando a gente estava cantando aqui o hino nacional, eu falei, uau, né, é a gente que movimenta o nosso país. Então, é importante que vocês entendam que hoje, para um colaborador querer trabalhar conosco, ele precisa ver propósito, porque a pessoa que está na área de educação, ela não vem única e exclusivamente por dinheiro. Talvez você até fale um pouco mais sobre isso, né? E a gente precisa começar a atrair pessoas que vêm trabalhar conosco por esse propósito. E a gente precisa mostrar o impacto dessa pessoa. A gente tem que mostrar o impacto da pessoa que hoje limpa o ambiente escolar. A gente tem que mostrar o impacto para essa pessoa também. Porque eu consigo reter. Uma vez o Albert Einstein me chamou para treinar o time de limpeza, né? E quando eu fui falar com eles, o que você faz? Né? Eles falaram, a gente limpa o quarto. Aí eu falei, não. Eu falei, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu mostrei para eles que eles não limpam um quarto. Eles fazem a pessoa voltar viva para casa. Porque uma pessoa morre hoje por infecção hospitalar e a questão, na maioria das vezes, é a contaminação do ambiente, a contaminação do ar, a contaminação de algum equipamento ali para a cirurgia. E aquilo deu um empoderamento para eles de falarem, peraí, então quer dizer que eu não limpo só um quarto, não arrumo só uma cama? Eu falei, não, você faz a pessoa voltar para casa. Né? Alguém está te esperando na sua casa, assim como alguém que está no hospital está esperando também. Então, assim, é importante vocês entenderem esse novo jogo, esse novo olhar, essa nova forma de fazer gestão de pessoas. E eu vou falar especificamente de atração, né? Falei de atração, as pessoas vão se atrair por isso. Entenderem por que elas estão na instituição de vocês, entenderem qual é o papel dela e enxergarem além. Essa pessoa não está só limpando, ela está ali, muitas vezes, limpando o espaço de um futuro presidente de uma empresa, de um político aí que vai mudar uma lei no Brasil. Então, é importante vocês entenderem. Vou passar aqui para o colega complementar, mas falei aqui do pilar atração para vocês, porque as pessoas são atraídas a trabalhar conosco, não é única e exclusivamente pelo dinheiro, gente, é pelo propósito. E aí eu pergunto, o propósito da sua organização está muito claro para quem vai trabalhar com você? Né? E o que ela faz, está claro do que ela proporciona? Que aquela pessoa que faz matrícula, eu sou amiga de um professor, né, que ele ensina pessoas a matricularem, né, discentes, e a pessoa que faz ali a matrícula, ou a pessoa do seu telemarketing, ela entende o que ela está fazendo de verdade ou ela acha que ela só está fazendo uma ligação para vender? Porque se ela souber que ela está fazendo, se ela achar que ela faz uma ligação apenas para fechar uma matrícula, você concorda que ela vai ficar na sua empresa e por R$50 a mais ela vem para a minha? Porque é apenas uma tarefa. Agora, se ela entende que ela está buscando novas pessoas para a instituição e que dali vão sair pessoas que vão mudar o mundo, pessoas que vão mudar a cidade, pessoas que vão abrir empresas, muda o jogo. E é esse convite que eu quero fazer para vocês. Excelente, né, Aura? Quanta experiência, né? Ontem, e aí, Lúcia, eu ouvi você falando de captação, vai ser o próximo, saindo daqui, eu vou fazer um podcast exatamente sobre o que você comentou. Como é que a gente faz para poder captar mais e nem reter, aumentar a nossa permanência dos alunos nas nossas instituições, né? E tem muito a ver com isso. Ontem, as duas palestras me chamaram muita atenção, né? Então, a gente teve uma palestra brilhante aqui, onde o professor mostrou para a gente que as pessoas estão cansadas. E ele ficou durante um bom tempo dizendo para a gente que a gente pode, a gente tem potência, para a gente não se cansar. Mas quando a gente olha para o lado, a gente está vendo os profissionais cansados. Está todo mundo correndo, fazendo a mesma coisa. E
muita depressão, muito remédio. Então, é o primeiro ponto que a gente começa a ter que prestar muita atenção nisso. E a segunda palestra sobre a velocidade das mudanças que a gente está vivenciando com inteligência artificial. E vai mudar mais rápido ainda. Então, a gente tem pessoas doentes e mudanças rápidas. E a gente tem que começar a pensar de uma forma diferente. Por que que isso acontece? Não é por causa do indivíduo, não é por causa das empresas, mas a gente trabalha num sistema atual que ele foi concebido por Taylor lá em 1911, né? Um sistema de comando e controle que foi brilhante, mas para aquele momento lá atrás. Então, quando a gente estava na era industrial, o que precisava fazer? A gente vinha de coisas muito manuais, então a gente tinha que construir algo para ter padrão, para poder ganhar escala, né, para poder fazer tudo igualzinho num padrão de qualidade. E isso foi desenhando o nosso sistema educacional, foi desenhando o nosso sistema de trabalho, que permanece até hoje. Então, até quando a gente fala de reter, de capturar, então eu quero capturar talento, eu quero reter talento, o que é isso? Processo de Taylor, né? Então, eu estou colocando tudo numa linha de produção para poder fazer aquilo que a gente aprendeu no sistema. Só que isso não funciona mais. Se a gente continuar fazendo a mesma coisa com toda essa mudança que a gente está vendo, os nossos resultados vão ser mais doenças, mais pessoas que não conseguem prosperar. E aí que eu queria colocar um ponto para a gente, principalmente nós que estamos na academia, a gente vai muito profundo nos temas, da gente começar a mudar a forma como a gente enxerga os lugares que a gente trabalha. E ao invés da gente trabalhar com o processo, a gente trabalhar com o ambiente. Eu queria fazer uma conexão para poder tangibilizar isso para vocês. Então, nós fomos treinados, desde 1911, a trabalhar como construtores. Então, a gente constrói pessoas, a gente constrói processos, a gente constrói planejamento, né? Então, a gente faz o nosso planejamento da empresa com metas diárias, mensais e trimestrais. E aí, quando a gente não atinge alguma das metas que a gente construiu, a gente faz uma pergunta: poxa, onde é que a gente falhou? Só que no mundo de hoje, tudo muda muito rápido. As incertezas, elas são enormes. Quem esperava que vinha uma pandemia? E lá em 2020, a gente fez um planejamento para crescimento das organizações. E veio uma pandemia com uma incerteza. O que a gente faz a partir daquele momento que teve uma incerteza? A gente trabalhou, no ano passado, com um modelo regulatório. Em setembro muda. E no outro período, vem uma outra notícia que muda mais ainda. Depois solta outra que muda mais ainda. As nossas organizações, elas estão preparadas para trabalhar nessa incerteza? Não, nem sempre, e na maioria das vezes não, porque o nosso modelo mental, ele foi construído para trabalhar como uma construção de um prédio. E como é que a gente constrói um prédio? Eu faço um planejamento de quanto cimento eu vou ter, que dia que eu vou entregar a obra, que dia que eu vou entregar a parede. E eu queria fazer um desafio mental para a gente começar a pensar as organizações não como uma construção de um prédio, mas como um cultivo. Cultivar uma semente. E a forma como a gente faz muda tudo. Ao invés de eu pensar que eu estou construindo, eu vou cultivar. E por que cultivar? Quando eu quero plantar, e o Brasil é excelente nisso, né? Quando eu quero plantar uma semente para ela dar fruto, eu não coloco uma semente no solo e fico lá para ela, semente, cresce. Que é o que a gente faz hoje com os nossos líderes e com as pessoas com quem a gente diz trazer para cá, né? Eu já vou entrar nesse ponto específico. A gente vai buscar um talento em uma outra empresa, a gente fala de vamos atrair os talentos, em geral, pelo resultado que ela teve. Aí eu vou lá e busco um talento naquela empresa e trago para cá, onde eu tenho uma cultura totalmente diferente daquilo que eu trouxe, de onde ela prosperou. E eu não trabalho aquela pessoa dentro da cultura, ou eu não contrato
baseado na cultura que eu tenho. A chance dessa pessoa prosperar, ela diminui absurdamente. E aí a gente gera aquilo que o professor contou ontem, depressão, ansiedade, né? Então, na hora que a gente vai trazer o talento, como é que eu, ao invés de contratar pelas competências que ele desenvolveu e os resultados dele, como é que eu contrato baseado na cultura? Só que hoje, no RH, quando a gente vai contratar alguém, o que a gente vê no currículo? Qual foi o desempenho dele, de onde ele participou, quais foram as empresas. Então, a gente está trabalhando e contratando e atraindo talentos baseado no modo de Taylor. E a gente tem que pensar isso de uma forma diferente. E por isso que eu falo do cultivo. E aí, Áurea, eu adorei a sua introdução, porque tem muito a ver com o propósito. Então, quando a gente vai cultivar, a gente tem a semente, que é a pessoa que nós vamos trazer. Mas, mais importante, em qual solo a gente vai colocar essa semente? Né? Eu posso trazer uma semente de uva. Se eu colocar ela num solo onde não tem um terroir bom, essa uva ela não vai prosperar, apesar de ser uma boa semente. Então, qual que é o ambiente que a gente está construindo na organização para que as pessoas possam prosperar? E qual que é o desafio intelectual que a gente tem que pensar? A gente, muitas das vezes, está pensando em como que eu vou desenvolver a pessoa. E eu queria propor uma coisa nova. Em como a gente desenvolve o ambiente para todas aquelas pessoas evoluírem. A gente sair de um pensamento processual e sistêmico de pessoas para um ambiente de ecossistema de pessoas. Se a gente construir um ambiente bacana, onde as pessoas tenham um solo fértil, que eu considero isso, por exemplo, a segurança psicológica, onde elas possam colocar aquilo que elas pensam de uma forma produtiva, respeitosa, e a gente ouvi-las, o solo vai ajudar aquela semente a crescer. Independente de onde ela tenha estudado, da experiência passada dela, porque nós, como humanos, a gente tem muito potencial. O que está faltando é alguém extrair esse nosso potencial. Porque lá em Taylor era comando e controle. O que a gente fala? Você vai fazer esta tarefa. Aí a pessoa está lá fazendo a tarefa, ela começa a fazer um monte de perguntas. E se fizesse isso, se fizesse aquilo? O que o chefe fala? Quem sabe aqui sou eu. E isso, Lúcia, fala muito com o nosso sistema educacional, né? Que é o professor lá na frente e um monte de alunos que estão aprendendo, mas quem sabe é o professor. Só que isso vai estar mudando muito rápido com a inteligência artificial, porque o conteúdo ele está disponível de forma gratuita. Vou dizer a minha experiência. Eu tenho 30 anos de experiência na liderança de empresas de alta tecnologia, né? Então, eu ocupo cargos de vice-presidência já há 25 anos. Qualquer pessoa, qualquer aluno que fizer um prompt bem feito na inteligência artificial vai captar muito mais conteúdo do que eu tenho comigo. Eu tenho certeza disso. Só que eu deixei de ser importante? Não. Porque o que eu tenho de melhor? Foi a capacidade de lidar com esse conteúdo e de lidar com as situações. Então, a pergunta é, como é que eu construo ambientes onde a gente pode tirar a humanidade das pessoas e utilizar o conteúdo como uma forma para ser potencializada pelo humano? Então, o solo é uma coisa dessa. Então, eu peguei um talento e coloquei no meu solo. Com o tempo, eu preciso colocar água. Se eu não colocar água, aquela semente não vai crescer. E o que é a água? É a clareza que a Áurea falou. Eu vou falar com as pessoas que estão ali dentro, em geral eu falo para ela, olha, faça um relatório de captação, porque está caindo, o relatório de captação está caindo. Eu quero um relatório seu aí de quanto foi o crescimento de 25.1 com 26.1. E a pessoa vai lá e faz aquele relatório. Ela não sabe para que ela está fazendo, ela não tem clareza do trabalho dela, ela está simplesmente arrumando a cama porque está limpando, quando, na verdade, ela está fazendo com que a pessoa volte viva. Se eu chegasse para essa pessoa e dissesse para ela, olha, a gente está com um problema de captação, a gente está pensando aqui que se a gente comparasse um ciclo com o outro, talvez possa trazer insights para a gente entender o que possa nos colocar no próximo nível.
aquela pessoa vai trabalhar de uma forma diferente. Ela está vendo uma perspectiva. E eu não estou trabalhando na pessoa, eu estou trabalhando no ambiente. Então, isso é a água que eu dou para a pessoa. A mesma coisa que a luz que eu vou colocando para ela. Estou trabalhando no ambiente. E aí, uma coisa importantíssima que a gente não faz no ambiente, a gente não diz que a poda, quando está começando a sair, se a gente não podar a árvore, ela não cresce para dar frutos. Que é quanto que a gente poda os talentos que a gente traz. E aí, como é que a gente faz essa poda? Qual frequência a gente conversa com as pessoas? E conversa de forma aberta, para poder ter uma escutativa. E não ter, eu mando e você obedece. Mas deixa eu te ouvir. Eu vou dar um grande exemplo. E eu vivenciei isso de uma forma muito profunda na pandemia. Porque eu já estava em educação na pandemia, e pegou a gente totalmente de surpresa. Muito de surpresa. Tudo fechado, todos nós no presencial, e agora, o que a gente faz? E eu vi muitos líderes alavancarem e muitas empresas ficarem atrasadas, por causa da liderança. Porque quando começou a pandemia, a gente não sabia o que fazer, o que a maioria dos líderes fizeram? Olhavam para os times e falavam, temos que fazer, tem a pandemia aí, mas a gente tem que entregar captação, a gente tem que manter o aluno, cadê que ele não está aparecendo? O ambiente que a gente tinha nas empresas é um ambiente de pressão para fazer aquilo que Taylor nos ensinou. Em contrapartida, eu vi muitas empresas também que o ambiente já era diferente. Onde o mais importante, veio a pandemia, ao invés de eu colocar pressão, temos que captar mais, reunia o time e falava, e agora? O que a gente vai aprender com isso e como é que a gente se adapta a esse novo modelo? A gente vai ter que mudar, a gente vai ter que sair do presencial, e eu vi isso em muitas unidades. Vamos ter que começar a dar aula no ensino à distância para esses alunos. Várias IES falaram, isso não pode, o aluno vai perder qualidade. E não se adaptou, não aprendeu o que o aluno queria. E aí o que aconteceu? Muitas ficaram para trás. Quais foram as que cresceram? Aquelas que tinham um ambiente que permitiam aprendizado, permitiam curiosidade, que a gente ouvia a pessoa que limpava, qual que é a sua ideia? E será que a gente consegue colocar isso em prática? E aí vem outra coisa importantíssima. Como que eu coloco isso em prática? Para fazer isso eu preciso ter uma mudança regulatória grande, vou fazer um projeto grande. Modelo Taylor. Quando a gente fazia um carro lá atrás, demorava. Porque qual que é o estilo do carro? Como é que eu faço o protótipo do carro? Vou fazer uma linha de montagem do carro. Demorava 1, 2 anos. E nas nossas organizações, a gente ainda trabalha isso. Enquanto a inteligência artificial traz mudanças muito rápidas. A gente tem que sair do modelo de projeto para um modelo de como é que eu faço times ágeis. Eu testo pequeno, eu faço pequeno, deu certo, eu escalo, deu errado, eu pivoto. E aí, quando a gente começa a construir esse ambiente diferente, adequado ao sistema atual, eu não preciso reter o talento, porque ele vai querer ficar com a gente, porque trabalhar vai ser legal. Quando a gente faz um planejamento, então vou dar um exemplo aqui do nosso dia a dia. Quantos de nós fizemos o planejamento do ano e chegou no primeiro trimestre e a gente não está atingindo os nossos resultados? E aí o que acontece? A gente vai lá e fala, quem errou? Aonde está o erro? Foi o erro lá na operação, ou foi o erro lá no financeiro que errou, colocou uma meta alta, ou o time de vendas não está captando. Ao invés da gente fazer isso, a gente tem que chamar todo o time e falar, gente, nós não chegamos aqui no resultado até agora. O que a gente pode aprender com isso e como a gente se adapta? A gente começa a construir um ambiente diferente, né? Muito bom. E eu acho que está saindo lá. está saindo, né? É só chegar um pouquinho mais próximo. Então, muito bom, muito boas as colocações. Então, a gente pode inferir que
estamos com os nossos objetivos, falando que vamos formar um aluno crítico, colaborativo, que dialogue com as tecnologias do seu tempo, mas as universidades e instituições têm que ser transformadas para ter essa colaboração, para que possa haver essa crítica e dialogar com essa tecnologia e não apenas ter, tanto nas equipes como com a formação de todos, e a instituição ser um espaço de crescimento, né? De diálogo, de convivência, assim como é com os nossos alunos. E também, este é um momento importante porque é de aprendizagem para todos, não é? Aluno, professor, mercado, estão todos aprendendo novos comportamentos, não é? Novas tecnologias e novos modos de ser. Então, dentro da universidade, também para os nossos colaboradores, para os nossos alunos, aprender juntos. E o mercado poder voltar à universidade com essas parcerias também, porque precisarão de requalificação para lidar com esse novo tempo. Então, esta rega que nós vamos fazer, está acontecendo e pode ser para as instituições esse crescimento e cuidar. É o cuidado também com cada um. Assim como você cuida de uma planta, você cuida também daquele que está com você, de forma que você tenha esse ambiente propício, para o crescimento individual, coletivo e da sociedade. Não é isso? E tudo isso vai gerar menos depressão, menos estresse. Esse cuidado que a gente tem que trabalhar. Eu geralmente falo uma coisa muito que eu vejo muito nas famílias. Quando a gente casa, a gente está conhecendo aquela pessoa. Quando você tem um casamento de sucesso, é que tem uma coisa muito boa entre as duas, chama confiança. Quando eu confio plenamente em você, o amor é forte. E a gente consegue fazer várias coisas em conjunto, porque a gente confia um no outro. Por que a gente não leva essa confiança para dentro do trabalho? Quando eu confio na pessoa que está do meu lado, ela pode falar o que ela quiser, e ela pode se sentir livre para falar o que ela quiser, porque você vai me ouvir, e a gente constrói junto a partir daquilo. Só que para construir confiança, e a gente sabe dos nossos relacionamentos, o que a gente tem que fazer? Conversar. Conversar, conversar, conversar. Que aí, mas como a gente leva isso para o nosso dia a dia das empresas? A gente tem feito one-on-ones, a gente dá um feedback com frequência ou só o feedback lá quando o RH manda, a gente tem que preencher alguma coisa? Ou então eu chamo assim, Áurea, puxa, eu não gostei daquela sua atitude ontem, de você chegar atrasada no evento. Tenta chegar um pouco no prazo, porque as pessoas vão gostar disso, e isso vai fazer bem para você. E eu estou fazendo isso não para repreender, mas para tentar ajudar a mudar um comportamento. A gente faz isso hoje nas nossas relações com os nossos filhos e com o nosso cônjuge. Mas por que a gente não leva essa mesma prática para as empresas? Porque com Taylor não era assim, era comando e controle. Então, fazer essa mudança pode fazer muita diferença no ambiente. Ai, perfeito. E quando você trouxe nessa questão da colheita, quero até fazer um quiz aqui. Levantem a mão, vão ter 3 alternativas. Uma pergunta muito, mas muito difícil. Vocês estão preparados, obviamente. Um caroço de um abacate é um abacate? Quem acha que sim, levanta a mão. Um caroço de abacate é um abacate, levanta a mão. Quem acha que não? Quem não acha nada? Não sei, estou neste momento, ainda estou me ambientando aqui. Então, para você ver o ambiente, A gente fica com medo de responder, porque fala assim, poxa, vão olhar para mim, será que eu não sei? Será que eu não sei? E no mundo da IA, gente, posso dizer, falar não sei, está tudo Maravilhoso. bem. Pô. Eu não sei, mas eu acho que não é um abacate. Eu acho que não é. E se eu estiver errado, não tem problema, Maravilha, porque eu vou aprender. Porque eu vou complementar com vocês. Pois é, queridos, eu quero até falar sobre essa parte de gestão e desenvolvimento de pessoas, porque quando o colega trouxe essa questão do plantio, um caroço de um abacate, ele tem potencial para.
Anotem essa palavra, potencial para. Ele tem potencial para ser um abacateiro, ele tem potencial para, a partir dele, virem múltiplos abacates, mas depende do solo, da água, e é isso que você tem que pensar em relação a seus colaboradores, né? Hoje, eu contrato na minha escola, eu contrato os caroços de abacate com potencial de virarem um abacateiro. Aí, quem é responsável por apoiar essa transformação? Eu, como líder, e meus outros líderes. Proporcionando o quê? O sol adequado, e regar, ir lá, porque o feedback de olhar da planta está crescendo, não está crescendo, morreu, está amarela, está verde. Então, eu quero fazer esse convite para vocês também saírem um pouco. Gente, eu não lembro se é Saramago. Depois, toda hora eu falo que eu vou entrar no Google para saber se essa frase é de quem, mas é uma paráfrase, né? Para que eu possa ver a praia, eu preciso sair da praia. Vocês já viram foto de praia? Sempre é ou de um drone, mas na minha época não era drone, não. Acho que alguém subia num morro ali, eu tirava foto de um avião, mas para a gente ver a praia, a gente precisa sair da praia, certo? Porque se eu estou dentro do mar, eu não vejo a cor dele real. E eu quero fazer esse convite para vocês começarem a sair da praia. Em que sentido? Para a gente não ser tanto Taylor, Fayol, né, aquela administração científica bem antiga, mas que a gente se adapte ao momento atual e que a gente comece a procurar talentos em lugares improváveis. Eu, às vezes, no supermercado, eu falo, caramba, essa caixa de supermercado seria ótima para trabalhar comigo lá na escola. É sério. Ela atende bem, ela é simpática, mesmo naquele ambiente, domingão. Ribeirão Preto, alguém já foi, gente? A cidade do pinguim, da cerveja, 30 graus quase todos os dias, acima disso. Eu falo, caramba, domingão, ela está aqui com esse sorriso, nossa, ela vai me fazer vender muito, ela vai atender muito a minha cliente, principalmente, né, na área de recursos humanos, são mais mulheres. E, esses dias, um amigo meu contratou um menino que estava vendendo bala no farol. Ele fez um pitch de vendas tão maravilhoso. Era um caroço de abacate, gente, mas estava no sol ali. Vocês nunca viram esses meninos? Alguém já viu um menino bom de venda ali? Que você falou, cara, eu vou comprar bala desse moleque só para poder ajudar no pitch ali, tão bom que ele fez. Então, a gente precisa começar a sair da praia. Às vezes, a gente está contratando aquele estereótipo, sabe? Aquela pessoa contratando exclusivamente pelo currículo, aquela pessoa que veio daquela faculdade, que tem aquele conhecimento. Mas, se a gente entrou num consenso aqui que o caroço do abacate ainda não é um abacate, poxa, eu posso, gente, pegar múltiplas pessoas aí que não são do nosso nicho e a gente pode transformá-la dentro da área que ela vai trabalhar. Eu tenho tutoras na minha escola, né? Como minha escola é online, então eu tenho múltiplas ações ali para diminuir a evasão de alunos e tudo mais. E a gente tem as tutoras, né? E nenhuma delas foi tutora antes. E eu fiz o convite e falei, a gente vai aprender a montar a tutoria aqui juntos. Eu não quis contratar nenhuma mentoria de tutoria, eu queria algo diferente, eu queria algo disruptivo, falei, a gente vai criar juntas. Toda segunda-feira, quando a gente se encontra, eu falo, né, pergunto, o que tem para a gente melhorar? O que vocês viram lá? O que a aluna falou? O que você percebeu que pode virar uma ferramenta, que pode virar uma aula, que pode virar alguma coisa aqui? E elas não eram tutoras, a gente está desenvolvendo isso juntos. Por quê? Mas eu enxerguei-as como um caroço de abacate. E, gente, talvez aí na sua cabeça você possa estar assim, ó, meu Deus, eu tenho coisa demais para fazer, Áurea, não dá para eu fazer isso. Nem vou pedir para você levantar a mão, não vou te expor neste momento. Mas, às vezes, você vai falar, caramba, eu já tenho tanta coisa, eu tenho que pensar no financeiro, eu tenho que pensar nisso, naquilo. Posso libertar vocês? Vocês me permitem libertá-los? Contrate uma pessoa que vai fazer gestão de pessoas no seu lugar. Para de querer fazer tudo. Gente, a mente de um CEO, a mente de um VP, a mente de um diretor é diferente. Esses dias eu fui atender uma empresa e o CEO falou, eu recebi um feedback que eu tenho que fazer gestão de pessoas. Aí eu falei para ele, olha, vamos lá, um CEO ele não é para fazer gestão das pessoas, o CEO é para dar direção, para onde a empresa vai, o que a gente vai fazer, é para ele estar conversando com órgãos públicos, é outra coisa o papel de um CEO. E, às vezes, da cadeira que você está, estão te cobrando algo que você realmente não vai conseguir fazer. Fez sentido para vocês? Porque, às vezes, você está querendo fazer tudo. E, muitas vezes, você vai ser a pessoa que vai ficar na gestão, que vai ficar nos indicadores, que vai ficar nesta outra parte, né? Que a gente fala que tem a carreira X e a carreira Y. Às vezes, a sua carreira é Y, não é para ter várias pessoas abaixo. Porque, vamos combinar, gente? Eu estou há 31 anos na área de gestão de pessoas. Eu vou te falar, tem dia que é muito puxado. Tem dia que você fala, gente, Deus me dá alegria, porque se der força, né? Ainda mais 2026, não pode um bocado de coisa, né? Ainda bem. Mas começa a pensar nisso. Às vezes, você não é a pessoa da gestão de pessoas.
Às vezes, para você, né, feedback não é algo muito difícil de você fazer. Então, contrate uma pessoa, contrate um líder com este foco. Por quê? Porque, muitas vezes, você não veio com este aplicativo. Eu falo, gente, às vezes, a gente não veio com um determinado aplicativo. Entende? E a gente fica, às vezes, querendo comprar aquele aplicativo, mas, na hora de fazer o download, não dá certo. Então, começa a pensar, o que está faltando na sua empresa quando a gente fala em relação à gestão de pessoas? Às vezes está faltando um líder que, para ele, lembra do potencial do abacate? Ele é uma pessoa que tem o potencial para fazer a gestão de pessoas. E isso muda o jogo. Isso muda tudo, quando você tem uma pessoa que tem este viés. E, vou dizer uma coisa para vocês. A área de RH não é a responsável pela gestão de pessoas. Quem faz a gestão de pessoas é o próprio dono do caroço do abacate, viu? Tá? É o dono do caroço do abacate. Quando falo assim, RH cuida das pessoas, eu falo, não me dá o que não é meu, não. Isso não é meu. Quem cuida das pessoas é o gerente que está, o líder que está diretamente com as pessoas. Porque eu não sei se a pessoa faltou, eu não sei se a pessoa é boa de entrega, eu não sei. A área de recursos humanos, ela treina vocês, ensina vocês, mostra o caminho, encurta o caminho do caroço do abacate para que ele seja um abacateiro. Porque, infelizmente, ainda tem empresas que acham que demitir RH, demite a pessoa. Gente, isso é um risco jurídico gigantesco. O profissional da área de recursos humanos não pode desligar uma pessoa. Isso pode caracterizar assédio moral. Como é que eu desligo alguém que eu não acompanhei? Como é que eu desligo alguém que eu não sei que é bom todos os dias? E outra sugestão para vocês, quando a gente fala de talentos, né, é que vocês não tenham uma menina no RH. Porque o pessoal fala assim, a menina do RH. Gente, mas meninas brincam, não trabalham, sim ou não? Não é? A gente tem aí, né, todas as leis relativas à criança. Meninas não trabalham, meninos não trabalham, meninos não trazem resultado, meninos e meninas têm que brincar e estudar apenas, não é isso? Então, não tenha uma menina no RH, tenha uma profissional. E mesmo que você, de repente, não tenha um budget, um orçamento para ter uma pessoa fixa, é importante que você contrate, então, uma consultora que vai ter ali. Hoje eu treino consultores assim, né, que eles trabalham entregando projetos, montando projetos, entregando soluções de gestão de pessoas para os clientes. Por quê? Porque tudo isso junto, se você entender, né, do caroço do abacate, buscar o potencial, se você enxergar que muitas vezes você não tem o viés de gestão de pessoas, mas você vai colocar um líder ali que tenha, tudo isso vai acelerar o processo porque a gente tem 3 grandes pilares quando a gente fala em pessoas, né? A gente tem a parte da atração, a gente tem a parte do desenvolvimento dessas pessoas consequentemente, como o colega falou, a pessoa quer ficar. O desejar ficar, ele é uma consequência. Tanto que está havendo um estudo dentro da área de RH de não usarmos mais a palavra retenção, de mudar esta palavra retenção, porque eu não consigo reter quem não quer ficar. Se fosse assim, gente, esses dias eu fiz uma vaga de um CEO que o salário dele era 90 mil. Mas o que estava na cadeira saiu para ir para outra. Então, por 90 mil por mês, pensa, ó que retenção, né? Mas o que estava na cadeira queria sair. Então, é importante que vocês entendam que, assim como o colega disse, o mundo mudou. Anotem isso, quem tiver com caderno aí. Que a nossa instituição, a nossa empresa, é a caixa de ressonância da sociedade. A nossa empresa é a caixa de ressonância da sociedade. O que acontece lá fora reverbera aqui dentro. Então, se a gente for pensar nas relações, hoje elas são diferentes. As relações de trabalho, o foco que as pessoas dão no trabalho. Eu sou da época, gente, que dava 6 horas, eu perguntava, tem mais alguma coisa? E eu estava disposta a ficar. Hoje, das 5h59, a caneta cai, não é? Porque a relação mudou em relação ao trabalho. Não sei a idade de vocês, né? Mas eu vou fazer 51 daqui a uns dias. E eu sou da geração de que o trabalho sempre teve um papel muito importante na minha vida. Mas muito importante. Muito. Sabe? De amar o crachá. Gente, eu sou tão maluca que até hoje, quando eu vejo uma gôndola, se as pizzas da Sadia estão tortas, eu vou arrumar. Mas eu não era nem a pessoa, eu era do RH, mas eu tinha tanta paixão pela marca. Hoje, quando eu vejo um Peugeot na rua, não me julguem, tá, gente? Eu trabalhei na marca. Quando eu vejo, eu sinto orgulho daquele carro ali, sabe? Mas é diferente a relação hoje das pessoas em relação ao trabalho. Para as pessoas hoje, a vida é um pedaço de pizza. E o trabalho é só uma fatia.
Então, por isso que elas não dão mais o mesmo valor. E, às vezes, a gente está querendo isso, sabe? A gente fica com aquela frase, na minha época, eu me policio demais, para não ficar na minha época. Porque, gente, eu gosto de falar assim, porque na minha época os negócios eram melhor, não é? Eu falo sempre, porque na minha época. Só que, gente, na minha época o povo morria de sarampo. Então, não é tão bom assim, não é? Na minha época não tinha WhatsApp. Na minha época, eu tinha que fazer relatório lá. Eu lembro, gente, de ficar fazendo os pinguinhos ali de falta e presença. Lembra disso? Quem que fazia os pinguinhos? Hoje a gente não faz mais isso, não era? Ainda bem, eu tinha aquela caneta, e tinha que comprar uma caneta Pilot, que era melhor, para os pinguinhos ficava mais bonito lá na folha. Pensa. Então, a gente tem muita coisa legal da nossa época. Respeito, a ética, não é? Essa questão do vínculo, como o colega trouxe aqui. Dependendo da época que você viveu, o vínculo com o professor. Gente, era uma vergonha para mim se a professora falasse qualquer coisa de mim para minha mãe. Eu morria de vergonha. Então, assim, nossa, não é que eu tinha medo, né? Eu sempre fui muito boazinha, mas eu ficava, meu Deus, eu ficava apreensiva daquele dia que tinha reunião de pais e mestres. Eu falava, meu Deus, aí minha mãe chegava, é porque a professora falou de você, ufa, me dava um alívio. Hoje é diferente, não é? Então, por que às vezes você quer fazer gestão de pessoas do jeito de 1980, sendo que tudo mudou? A relação professor-aluno mudou, a relação professor-pai mudou, a relação cliente-instituição mudou. Então, quando a gente fala de gestão, retenção e desenvolvimento de pessoas, a gente precisa também sair um pouco da praia e entender o que está acontecendo lá fora. Né? Dependendo da idade que você tem, você é de uma geração realmente, né, do comando e controle, de manda quem pode, obedece quem tem juízo, e hoje já não é mais assim. As pessoas aguentavam, né, todo tipo de assédio, calado, e hoje a gente tem, inclusive, uma lei, né, que a partir do dia 26 agora, a NR1, que realmente a gente tem que buscar ter ambientes de trabalho mais salubres, né? E não só falando em relação a protetor auricular, algo do gênero, a sala do professor para ele poder descansar. Eu estava estudando sobre a área educacional e, infelizmente, existem escolas até hoje que o professor não tem uma sala decente, não tem um banheiro decente para parar ali alguns minutos, que ele não tem ali apoio, clareza, direcionamento, são só as metas. Então, a área educacional, quando a gente pensa em NR1, é uma das que tem a maior incidência ali de riscos psicossociais. Vocês já estão verificando isso? A empresa de vocês já está buscando aí algum especialista em relação ao NR1? Se você quiser, depois eu até te mando alguns materiais gratuitos, porque a gente tem que pensar nisso. Então, a relação de trabalho ela mudou também em relação a como é que eu delego, como é que eu controlo, como é que eu acompanho. Mudou tudo isso. Fez sentido para vocês o que eu trouxe aqui? Mesmo. Eu vou só acrescentar. Não, todas as entidades educacionais deram orientações, elaboraram manuais a respeito da lei, não é, que entra em vigor agora em 26 de maio, não é, essa adaptação, porque ela já existia, não é, e é muito importante cada vez mais lembrar a respeito disso. Não é? E quando você fala a respeito das funções, a própria instituição de ensino talvez não tenha se adaptado a novas funções, não é? E é preciso que tenha isso bem desenhado para haver clareza e até ir modificando os papéis, né? E que essas metas estejam claras para todos e seja participativo, antes de mais nada, não é? Então, acho que isso é importante lembrar entre essas funções de uma constante revisão. E o Leonardo tem também a acrescentar nesse sentido, né? Tem até uma coisa que você falou, que em RH a gente fala muito de gestão de pessoas, né? Eu acho que a gente pode até gerir processo, gerir construção, mas a pessoa a gente tem que cultivar. Gerir pessoa é fazer o carro lá, né? Então, você acorda às 8 e sai às 18. Isso não é cultivar, eu não estou tirando o melhor da pessoa. Então, a forma com que a gente pensa é diferente. E eu vi eu tenho visto isso é muito interessante, porque lá na Cruzeiro do Sul, né, a gente tem o Renato Padovese, que é nosso CEO lá há um ano, ele mudou um pouco essa visão de gestão para trabalhar o ambiente. E aconteceu uma coisa incrível. A gente começou a medir isso. Ao invés da gente fazer a gestão muito em cima, como é que a gente constrói um ambiente de vislumbrar o longo prazo e todo mundo participa? Sabe o que aconteceu?
a gente entrou no GPTW e foi o maior crescimento de eNPS do Brasil. Não é da indústria de educação, de todas as indústrias. Mas por que isso aconteceu? Porque mudou a forma de construir a organização, saindo um pouco da gestão para o cultivo. E eu vi um reporte ontem do GPTW, 70% do engajamento das pessoas no Great Place to Work não está conectado com a empresa, está conectado com o líder. E as pessoas pedem demissão, em geral, não é da empresa, pedem demissão do seu líder. Só que qual que é o nosso grande problema? A gente não desenvolve o líder, né? Então, eu vivencio isso muito na captação, por exemplo. A gente tem lá o nosso melhor vendedor, a pessoa vende super bem. O que a gente faz? Está vendendo bem? A gente promove ele. E aí a gente promove ele e fala, agora você tem 5 pessoas abaixo, o que a gente espera? Que as 5 pessoas abaixo dele sejam ele. Só que a gente não treinou ele a ser um jardineiro. A gente não treinou ele que a gente tem que pegar uma semente e colocar no solo, que a gente tem que construir o solo, que a gente tem que colocar água. A gente simplesmente olha para ele todo dia de manhã e fala assim, quanto vendeu? Aumentou a captação? Por que aquele aluno cancelou? Ao invés da gente ensinar ele que ele tem que conversar, ele tem que gerar confiança, ele tem que criar um ambiente de segurança psicológica onde as pessoas falam o que elas pensam e você constrói em conjunto, onde ela não precisa saber tudo. Né? Nós, como líder, a gente pega o CEO. Olha a cadeira, imagina a cadeira do CEO. Você é o CEO da sua instituição. Você tem que saber tudo para onde vai. É impossível, porque as incertezas elas estão muito grandes. Apareceu uma guerra hoje, saiu uma nova nota do MEC. Eu não preciso saber tudo, só que eu preciso ter um time que saiba fazer as perguntas certas para a gente construir em conjunto. E isso é uma mudança de modelo mental que tem que começar conosco. Eu não preciso saber tudo e eu não quero saber tudo. A inteligência artificial é até uma coisa interessante, porque, como você estava comentando, Lúcia, nós vamos ter que mudar os nossos modelos, porque a inteligência artificial já trouxe todo o conteúdo que o aluno precisa ter. Vamos fazer uma aula, por exemplo, de marketing online. Se eu fizer um prompt, eu tenho certeza, ele vai ter muito mais conteúdo do que qualquer professor que a gente conhece. Agora, como é que a gente potencializa? Aí, quer dizer que o professor perdeu a importância? Pelo contrário, ele tem um conteúdo. Agora, como é que a gente coloca esse conteúdo na prática para que seja potencializado? Aí entra a experiência do professor, que eu vou comparar com o líder na organização. Aí, o que o líder da organização faz para poder expandir tudo aquilo que a gente tem nos nossos colaboradores? A gente não treina os nossos times para isso, né? Deveríamos começar a treiná-los mais. Sim, porque eu sempre costumo falar que, às vezes, a gente mata um excelente caroço de abacate quando a gente promove essa pessoa, sem, às vezes, perguntar se ela quer isso. E sempre antes, né, quando algum cliente meu de consultoria fala, eu quero promover tal pessoa, eu sempre devolvo a pergunta, essa pessoa quer ser promovida? Ela quer. Mas ela quer ser promovida porque ela vai receber aquele salário daquela cadeira, porque ele vai executar aquelas tarefas daquela cadeira, porque são coisas diferentes. E muitas vezes a pessoa quer ser líder, né? É só você perguntar, por que a maioria das pessoas da sua empresa quiseram se tornar líder? A maioria delas foi porque elas queriam um salário maior, porque era a única forma dela ter um salário maior. E a gente pode saber, né? Eu não sei se a gente pode fazer, eu não sei se vocês sabem, ela não precisa ser líder, ela pode ser um excelente especialista, ela pode receber um salário, assim como de um líder, mas ela ser uma especialista. O que significa isso? Ela não precisa ter gestão de pessoas. Ela não precisa ter pessoas abaixo dela, ela não precisa orientar, dar feedback, ela simplesmente vai crescendo numa carreira Y. Então, já anota aí, né? Se você tem RH, fala para ela, poxa, faz um estudo aqui dentro da nossa organização, quais são os cargos que podem ser carreira Y, porque assim você retém pessoas, você não perde. Porque, às vezes, ela não tem o potencial, às vezes, ela não tem ali, não está dentro dela ser um líder. Porque, quando falam para mim, Áurea, liderança é para todo mundo? Eu falo, depende. A gente precisa entender qual é o caminho que essa pessoa vai seguir, qual é a cultura da sua organização, porque tem organizações que pedem coisas diferentes para os líderes.
Então, sempre que vocês sentirem o desejo de promover alguém para um cargo de liderança, você tem que enxergar se ela quer as atribuições da cadeira, porque é a cadeira que é de líder. E dentro dessa cadeira existem múltiplas ações, tarefas e coisas que essa pessoa precisa fazer. Poxa, ela não sabe fazer isso, então ela tem que ser ensinada a realizar. Então, muitas vezes, a gente pode, né, eu até recomendo, quando a gente tem uma avaliação de desempenho, a gente percebe que essa pessoa tem o potencial para, e esse potencial está daqui a quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos? E aí a gente faz essa alavancagem. E hoje existem múltiplos cursos de negócios, né, cursos de liderança, cursos práticos em relação a isso, e às vezes você já tem um líder excelente dentro da sua organização, que pode ser o mentor dessa pessoa, que pode formá-la. Às vezes você não precisa nem levá-la para um curso fora, às vezes você não precisa. A gente está falando muito também de mentoria reversa. Já ouviram isso? O que é a mentoria reversa? É aquela pessoa mais jovem que está ensinando essas mudanças constantes, ensinando IA para as pessoas que têm mais idade do que ela. É a mentoria reversa, porque eu posso aprender com o mais jovem também. Eu aprendo, eu não tive filhos, mas eu tenho 2 sobrinhos, eu aprendo demais com eles, desde as gírias, o que está acontecendo no mundo da música, mas também eu pergunto sobre comportamento. O que está na moda, o que não está na moda, o que pode, o que não pode, qual é a percepção do trabalho. Então, essa questão de vocês pensarem na liderança de vocês, é essencial que vocês enxerguem que pode, sim, existir aquele líder mais técnico, porém, sentar numa cadeira de liderança pressupõe gerenciar, acompanhar a outra pessoa. Não é o microgerenciamento, não é só pensar na meta também, né? É enxergar, é acompanhar, é receber a meta, fazer o desdobramento, entender o perfil comportamental de cada pessoa. Porque tem pessoa, não sei se vocês conhecem, né, as ferramentas aí de perfil comportamental, de DISC, por exemplo, já anota aí, DISC, Eneagrama. Um líder de pessoas precisa saber sobre perfil comportamental, a forma de conduzir a outra pessoa. Então, quando a gente traz essa parte, né, de retenção, desenvolvimento, gestão de talentos, vocês viram que é complexo, né? E que a gente precisa acender uma luz para esse pedaço, por quê? Porque quando você decidiu empreender, ou o dono da instituição que você trabalha decidiu empreender, ele, talvez até desde o primeiro dia, ele tenha tido a visão de qual tamanho que ele quer ser. Não sei se o pessoal lá do Cruzeiro do Sul ia imaginar que seria tão grande, mas eu acredito que, poxa, eles não queriam ter 10 alunos. Talvez eles falassem, eu não quero ainda ter 100 mil alunos, ou às vezes o cérebro não concebia ter 100 mil, mas não queria ter só 10, queria, né, ser uma grande instituição. E não tem como sermos grandes instituições sem pessoas. Pessoas que trabalham conosco para que pessoas sejam nossos clientes. Então, tudo gira ao redor das pessoas. E aí eu te pergunto, né, o quanto que do seu dia a dia, o quanto da sua fatia de aprender sobre algo está a aprender sobre pessoas, já que é tão importante. Muito bom. E nós voltamos mais uma vez à importância das habilidades humanas, não é? E quando a gente fala do IA, a gente sabe, o professor usa, o aluno usa, as instituições estão agora se preparando também nesse sentido, não é? Com seus manuais. É bom lembrar sempre da questão de que precisa da supervisão humana. E precisa ter aquele aspecto ético também, não é? Porque tudo pode ser dirigido para onde, aí, do ponto de vista aí que você quer chegar, não é? Então, sim, sempre a supervisão humana em todos os trabalhos, sejam acadêmicos, sejam administrativos, seja de prestação de serviços, lembrar essa necessidade, não é? E quando você fala também do propósito, que o Leonardo, mais uma vez, né, ele enfatizou de uma forma tão bonita, e eu lembrei, às vezes, que há coisas que, com os nossos educadores, e vejo tantos aqui, nos quais eu conheço a história também, começaram há muito tempo, e a cada dia eles reafirmam, né, essa missão. Seja como começaram. Os meus pais, por exemplo, venderam a casa recém-comprada, não é? Tinham comprado a casa, largaram o emprego que tinham para comprar uma escola primária falida no Porto de Santos, num bairro pobre do Macuco, por coincidência se chamava Escola Primária Santa Cecília, e todo mundo na época, 65 anos, falaram: vocês são loucos, não é? Poderia dar certo, como poderia não ter dado certo, não é?
mas aquela escola primária se transformou em universidade, se transformou em uma série de outras coisas e possibilitou muitas outras casas para outros alunos, para outros professores, para outras pessoas, né? E é isso que essa situação e essa missão que a cada dia os educadores reafirmam, né? Que não é apenas a sua visão, mas também aquilo que você pode proporcionar à sociedade. E também é um pouco daquilo que é inédito, que não existe, mas que é viável, não é? Um pouco de utopia que a gente tem em cada um de nós, no nosso trabalho. Claro, todo mundo precisa sobreviver, todos queremos que as nossas instituições cresçam, mas também temos obrigações a mais que nos movem, né? Que nos levam adiante. E também nós temos um espaço para a participação do público, aqueles que quiserem acrescentar, comentar e realmente esclarecer com os nossos debatedores. Há esse espaço aqui. Né, se alguém tiver alguma pergunta, ia ser incrível. Né, aproveitar essa oportunidade de nós temos de estar com vocês. Sim. Eu queria só complementar uma questão da IA, né, que o Leonardo falou, e eu queria trazer para vocês, né, e pegando o que a professora falou, independente de termos IA ou não, né, a gente não volta mais atrás, não tem mais como, a gente só vai agora avançar e a gente entender que tanto o colaborador quanto o aluno, eles vão utilizar a IA, a gente tem que ter políticas internas, inclusive, né, nas nossas empresas, em relação ao uso de IA. E o que os seres humanos continuam buscando é exemplo, direcionamento e ambiência. Mesmo com a IA, um aluno busca ambiência. E a ambiência pode ser a sala de aula, inclusive online, para trocar, para ouvir cases. Hoje, um professor ele vai poder contar cases, como as coisas podem ser feitas, trazer debates para dentro da sala de aula. Porque se a IA traz o conteúdo, o que a gente tem como educadores, né? O que os educadores da sua instituição têm? O lastro, a experiência, a vivência, o exemplo que pode ser entregue ali para o aluno naquele momento. Então, eu sempre falo que hoje o nosso grande trunfo é sermos humanos, porque eu converso muito, né, com a IA, agora eu estou me especializando no cloud, eu sempre falo, me dá um exemplo prático que você viveu, e às vezes a minha IA devolve, brincando comigo, Áurea, você sabe que eu não vivi, né, você tem mais experiência que eu. Aí eu coloco a minha experiência, eu vou contando, né, eu faço gravações contando o que eu fiz, como é que eu fiz o projeto, e eu estou colocando esse depositório dentro da minha inteligência artificial. Então, desde o dia que a gente nasceu, a gente está acumulando experiência. Então, o professor que trabalha com vocês, ele não tem que ter medo, porque a IA não tem a nossa vivência, né? Eu brinco e falo que a IA não tem as manhas. Ela tem o conhecimento, mas não tem as manhas, sabe? Até estava pesquisando aqui, né? Vim buscar aqui na inteligência artificial, porque eu esqueci. Tem um relatório muito legal que recomendo que todos busquem, que é o relatório do Fórum Econômico Mundial de 2025, que foi divulgado recentemente, tem bem pouco tempo. E no mundo foram extintas 62 milhões de vagas por causa da inteligência artificial. 62 milhões de vagas. Só que foram criadas 160 milhões de vagas com coisas adicionais mais voltadas para o humano. Então, todo mundo fala, poxa, a inteligência artificial vai exterminar os empregos. Na verdade, os empregos antigos mas vão se criar outros. E por que eu falei sobre isso? Porque eles pontuam 4 habilidades que vamos ter que desenvolver para o futuro, né? E todas elas conectadas com a humanidade. Então, pensamento crítico, porque cada vez mais a gente falta pensamento crítico. O que é o pensamento crítico? É aquilo que o comando e controle evita. Então, pensamento crítico é eu ver alguém aqui falando alguma coisa, o que eu estou falando é você fazer uma análise, tomar isso como verdade, ou fazer uma análise, será que isso está correto? E se eu for um pouco mais para cá e um pouco mais para lá? As pessoas estão perdendo esse pensamento crítico. Como é que a gente desenvolve a capacidade das pessoas de questionar dentro das nossas organizações? Temos que construir um ambiente para isso. O pensamento crítico é uma. Outro, criatividade. É uma competência do futuro. O conteúdo está lá. Agora, o que eu faço com esse conteúdo?
E aí tem uma coisa muito interessante que eu quero também provocar todo mundo. A gente sempre quer resolver um problema que a gente tem baseado nas nossas experiências passadas. E é natural do ser humano. Então, tem um problema para resolver aqui na captação. Como é que eu vou resolver? Puxa, deixa eu buscar na minha memória o que eu já fiz, o que eu já li, só que o mundo mudou muito. E eu vou colocar para funcionar coisas que estão totalmente ultrapassadas. Se eu não tiver uma capacidade de entender o futuro, entender o que o meu cliente precisa, a gente não consegue fazer esse ponto. Terceira grande habilidade, liderança, que a gente falou aqui, né? Como? Porque até o Adam Grant, que eu gosto muito de dois autores muito atuais, que é o Adam Grant e o Simon Sinek. Ele diz o seguinte: o líder, ele não é feito para performar. Eu não tenho que cobrar do líder o resultado. O líder tem que construir um ambiente para que as pessoas performem. Por isso que muitas vezes as pessoas não nascem para ser líder, porque ela gosta de fazer, ela gosta de executar. Deixa ela executar. E a função do líder é fazer aquilo. Então, a gente tem que desenvolver essa liderança nas nossas empresas, nas nossas faculdades e no mundo. E o quarto item é a questão da resiliência, né? Que até eu gosto de um outro conceito, além de resiliência, que é o conceito do antifrágil. As incertezas são tão grandes que a gente vai bater no muro o tempo todo. E aí, o que a gente faz na nossa cultura hoje? Quem errou? Quem falhou? Enquanto, na verdade, a gente tem que ter antifragilidade, quer entender, aqui está o erro, como é que eu aprendo com esse erro e continuo evoluindo? Porque se a gente não pensar desse jeito, sabe o que acontece? Depressão, times caindo, todo mundo cansado, porque a gente está batendo no muro o tempo todo e a gente está colocando a nossa cabeça lá para baixo, enquanto a gente tem que pensar no sistema de uma forma diferente. O que eu posso aprender aqui, trabalhar diferente, para poder mover de uma forma muito mais forte? Então, essas 4 habilidades são as habilidades que o Fórum Econômico Mundial nos recomenda desenvolver aí nos jovens. Muito bom. A professora Cleonice quer fazer uma pergunta, não é? Isso mesmo. Muito obrigada, professora Lúcia. Eu quero cumprimentar os 2 palestrantes maravilhosos. Vocês trouxeram conhecimentos por experiências, com certeza, muito importantes para o dia a dia das instituições, das organizações que aqui estão presentes. Pela experiência de vocês, nós sabemos que existem pesquisas que indicam que equipes de trabalho mais felizes, elas produzem pelo menos 62% a mais na instituição onde atuam. Pela experiência, pela visão de vocês, pelos conhecimentos de vocês, o que é que faria, que elementos é que poderiam ser desenvolvidos pelas instituições para que suas equipes de trabalho, para que as pessoas que nelas atuam, sejam mais felizes? O que é que vocês diriam para todos nós aqui? Parabéns. Uau. E muito obrigada por todas as contribuições. Obrigada. Professora Áurea, estou lhe chamando de professora, viu, Áurea? Gente, é uma honra para mim quando me chamam de professora. Meu olho está até coraçãozinho. Obrigada. Vamos lá. Algo extremamente simples. E que incrível a sua pergunta, né? Porque a gente recebe tantos manuais de instrução, né? Tem que isso, tem que aquilo, né? E são tantas pesquisas quando a gente fala de gestão de pessoas. Existe algo muito simples, é perguntar o que faz as suas pessoas felizes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não cometi só acertos na minha carreira, tá, gente? Eu cometi erros, eu vou compartilhar um com vocês. Trabalhei numa grande indústria farmacêutica, que se chama Bristol Myers Squibb, é uma multinacional americana. Vocês devem conhecer, com certeza já consumiram, ou Sustagem, Naldecon dia, Naldecon noite, quando estão gripados. Então, é essa fábrica aí, que fica em Santo Amaro, em São Paulo. Quando eu trabalhei lá, eles me pediram para fazer uma campanha para os colaboradores ficarem mais felizes e para a gente levá-los em algum local. A Áurea, fiotinha naquela época, não tinha, né, uma visão de hoje, também não estudei tanto sobre o assunto. Falei, poxa, sabe aquela época que começou com os cruzeiros?
do pessoal viajar de cruzeiro, que era o chiquetê viajar de cruzeiro, né? Que eu acho que naquela época todo mundo, nossa, que incrível de cruzeiro. Eis que eu tive a brilhante ideia na época, eu falei, gente, dar um cruzeiro para os melhores colaboradores. Quem se desenvolveu bem, quem tem uma nota boa na pesquisa, na avaliação de desempenho, vamos dar um cruzeiro para a pessoa, para a esposa ou para o esposo. Não parece um presentão? Gente, 3 dias, um cruzeiro de 3 dias, com tudo pago, motorista ir lá buscar você na sua casa, depois te levar de volta. Uau, não é uau? Gente, vocês falam uau aí para mim, por favor, me motivem. Uau, que incrível, eu também quero. Pois é, foi um fiasco. Por quê? Porque a maioria era da produção. Porque eu tinha o meu viés de uma pessoa favorecida, de uma pessoa que já tinha ido num cruzeiro e achava uau. Só que a pessoa da produção, quando ficaram sabendo que tinha o tal do jantar com o comandante, qual que foi a primeira objeção das mulheres? Eu não tenho roupa. Uma pessoa que ganhava um salário mínimo, como que a esposa ia se vestir bem? Então, eu gerei uma objeção que, para mim, eu não percebia. O que faltou para mim? Perguntar. E aí, teve o cruzeiro, as pessoas gostaram bastante, mas teve uma resistência. No próximo ano, quando eu fui desenvolver o projeto, o que eu fiz? Eu montei grupos focais. Eu montei grupos com cargos diferentes, e a pergunta foi essa. Me conta, o que seria interessante para vocês? Vieram coisas que eu não pensaria. Extremamente simples, mas que as pessoas ficaram felizes. Sabe de você olhar e falar assim, mentira que o povo quer isso? Então, muitas vezes, a gente quer pensar em algo muito mirabolante, mas a gente, às vezes, está numa cadeira que tem privilégios e que a gente enxerga de uma forma, sobre um prisma, e as outras pessoas enxergam de uma outra forma. Então, é muito importante que a gente pergunte. Aconteceu também comigo, quando eu fui para trabalhar em Goiânia, eu fui para a PepsiCo em Goiânia, quando a PepsiCo comprou a Mabel, não sei se vocês conhecem essa marca de biscoitos, Mabel, e eu fui para lá para fazer todo o processo de gestão cultural. E, quando eu cheguei, tinha muita coisa assim, e eu comecei a questionar, mas por que isso existe? Mas por que isso é assim? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Parecia criança com 3 anos de idade. E, na festa de final de ano, eles davam televisores igual esse, grandão que está aqui, grande. E aí eu fui perguntar para os funcionários, sabe o que eles queriam, gente? Ventilador. E a empresa, durante anos, estava dando TV desse tamanho. Sabe o que o abençoado fazia com essa TV? Vendia, óbvio, porque num bairro extremamente periférico, se ele tivesse uma TV dessa, gente, se alguém passasse na porta e visse assim, que luz que esquisita que é aquela ali naquela parede, ele estava até exposto, né, a ser assaltado e tudo mais. Então, vamos perguntar. E aí, quando eles falaram para mim que era ventilador, gente, pensa, quanto custa uma TV dessa? Eu nem tenho TV na minha casa, então não sei quanto custa, mas sei lá, custa quanto uma TV assim, vocês sabem? 2.000. Vamos colocar uns 2.000? Tá, então, quantos ventiladores eu não compro com 2.000? Eram 2.000 colaboradores na fábrica. Eu praticamente dava ventilador para todo mundo do operacional, gente. Todo mundo saía da festa de final de ano com ventilador. E eles amavam, eles davam esse sorriso igual você deu agora, que ele levava o ventilador para a casa deles. Sabe o que eles pediam, gente? Olha que coisa louca. Eles pediam mochila. Eu falava, não, mas eu queria saber o que eu dou para você. Não, eu quero uma mochila para o meu moleque. Cansamos de comprar mochila do Ben 10, de não sei o quê, todos os negocinhos da época. Então, fazer a pergunta. Porque isso, além de poupar o seu tempo, você vai com um índice maior de assertividade, sabe? Respondida? Agora, se quiser complementar, Leonardo. Então, da minha experiência, o que faz a pessoa ficar feliz é construir um ambiente legal. Né? Então, quando você constrói porque todo mundo, o trabalho é uma fatia, mas todo mundo quer trabalhar, quer se sentir produtivo, quer sentir que está construindo para a sociedade, que está entregando alguma coisa. Então, vou dar um exemplo, a captação está caindo da IES. O que a gente geralmente faz? Tem que subir, fica fazendo pressão. Agora, se a gente chama aquele grupo e fala o seguinte, gente, está caindo, vamos pensar o que pode ser? Quais são as hipóteses? O que a gente pode fazer? Todo mundo pode participar. Poxa, você deu essa ideia. Vamos testar? Vamos testar pequena a sua ideia aqui e vamos ver se dá certo. Quando todo mundo tem uma segurança para construir, para dar sua opinião e ver que aquilo é colocado em prática e subindo, todo mundo vai querer estar lá todo dia. E aí você vai construindo um ambiente super produtivo. E aí você entra num círculo virtuoso. Eu fui líder da Apple no Brasil por alguns anos. Eu vivenciei muito isso na Apple. Né? Então, é uma empresa que, para vocês terem uma ideia, não existe meta de vendas.
né? Então, não existe meta de vendas para organização. A meta da organização é qual é a experiência da pessoa que está comprando um iPhone. E isso é mensurado todo santo dia. Então, todo mundo tinha um prazer enorme de estar lá. E olha como a empresa é grande, e tem um grande resultado, com um modelo mental diferente. Fazermos perguntas, né? Porque como professores e como profissionais, às vezes em cadeira mais sênior, a gente quer ser especialista em dar resposta, não é? Só que a gente tem que ser especialista também em fazer as perguntas, porque as perguntas certas que mudam o cenário. Olha, muito bom. Me lembrei agora, nós temos 2 perguntas e o nosso tempo daqui a pouquinho acaba, mas lembrei agora daquilo que, às vezes, citando o exemplo de vocês, não é? Que, às vezes, fazemos coisas mirabolantes e vocês vejam o que as pessoas de todas as idades estão nas praças, deixaram as telas para fazer o quê? Comprar figurinha e preencher os álbuns de figurinhas. Eu já vi pessoas de todas as idades. E a coisa mais gostosa é ver o pai, o avô, a mãe, que às vezes fica na fila, né? E já fala, não, já tenho não sei quantas repetidas, tal. Vocês imaginariam que eles deixariam as telas para comprar e até a figurinha? E o melhor, o álbum não tem a figurinha do Neymar, não é? Então, vamos ter que refazer o álbum. E ele vai ter que jogar e melhorar do joelho, já vamos pedir. Né? O quê? Pois é, isso mesmo, isso mesmo. Nós temos aqui mais 2 perguntas, não é? Uma do professor Márcio Ungaretti, da Unisanta, sobre evasão, não é? Talvez a gente possa dividir uma para um, outra para outra. O que vocês acham, não é? Que a evasão tem padrão. Achando o padrão, você age antes, é importante. A gente descobre que o aluno vai evadir quando ele já cancelou ou quando ainda dá tempo de salvar. O que a gente faz nas 2 primeiras de aula para garantir que o aluno crie vínculo? 50% da evasão se decide no início, é verdade. Se nosso aluno ideal ligasse dizendo que vai trancar, o que a gente tentaria oferecer para ele ficar? Quem gostaria? É uma excelente pergunta, né? Então, você resume. O primeiro ponto que eu queria provocar é que a nossa indústria como um todo, ela é uma indústria focada muito... Existem 2 formas de você ter uma empresa, na teoria do marketing de vendas. É uma empresa sales-led, que é direcionada por vendas, e uma empresa product-led, direcionada por produto e por experiência. A nossa indústria no Brasil é uma empresa sales-led, que é voltada para vendas. Vou dar um exemplo para vocês. Qual que é o indicador que todos nós cobramos de todo mundo? E é a pergunta que a gente faz. Qual foi a captação? Eu não vejo ninguém perguntando qual foi a permanência, quantos alunos ficaram. Quando as empresas abertas vão fazer a divulgação de resultados, a única preocupação que ela tem é dizer quanto captou, porque o analista vai perguntar quanto captou. Isso mostra que é uma empresa sales-led, que quando você está numa fase de crescimento em mercado abundante, faz todo sentido. Mas num mercado onde tem inteligência artificial, você tem que ser product-led. E essa pergunta é espetacular, porque a gente só pensa no aluno do lead à matrícula. Terminou, ele fez a matrícula, a gente esquece dele. E a gente deixa ele lá. A gente tem que mudar essa mentalidade. Aí a gente tem que fazer que nem com um ventilador. Por que a nossa evasão ela é tão alta? Primeiro que ela não deveria ser chamada de evasão. Evasão é quem sai. Ela deveria ser chamada de churn. O que é o churn? É a pessoa... Tem um outro conceito. Quando a pessoa começa a estudar, ela sai por vários motivos. E a gente tem que perguntar por quê. Pode ser financeiro, que ela não consegue pagar, e aqui já dando uma resposta. Ela pede para trancar porque ela não consegue pagar. Por que eu não posso parcelar para ele no primeiro semestre por 12 meses? Deixa eu ajudar ele a pagar, ele quer estudar. Se ele não quisesse, ele não teria se matriculado. Só que isso nunca entrou no nosso radar. A gente não coloca uma lupa para pensar nisso. Mas não é só financeiro. Ele começa a estudar e ele vê que é difícil. E ele não está acostumado com aquilo de novo. Quem é que acompanha a primeira nota do aluno?
o primeiro dia de aula dele. Quem é que pergunta para ele, como foi seu primeiro dia de aula? Você achou a sala? E é difícil. Gente, pensa, a gente vai viajar, vai chegar num lugar que a gente não conhece, num país que a gente não conhece. Nós que temos capacidade cognitiva, a gente foi treinado, a gente não fica ansioso? Imagina um aluno chegando na faculdade. É o mesmo sentimento dele. Quem está dando a mão para ele naquele momento? E aí o que acontece no primeiro semestre? A gente não dá esse apoio. O que ele faz? Ele sai. Então o que a gente deveria construir? Indicadores baseado na experiência deste aluno nos primeiros meses. É entender, a gente está dando para ele navio ao invés de estar dando para ele o ventilador. E são coisas simples. E a gente tem que fazer esse tipo de coisa e manter. Eu até colocaria que a boa organização é aquela que... A primeira missão, a primeira meta. A nossa meta é de captação, ou quem tem uma meta aqui de quantos alunos formou? Né? A minha faculdade formou X% dos alunos. Você fala isso com todo mundo da sua faculdade? Se não, você é uma empresa sales-led. Muito bom. Se você fosse uma empresa product-led, você estaria preocupado com quantos você formou. Excelente, Leonardo. Agora, a próxima pergunta, você já vai ter só 1 minuto para responder. Vamos lá. Vamos lá. Rodrigo. Eu leio e já respondo. Posso? Tá bom. Você Perfeito. lê e já responde. Rodrigo colocou, né, em um contexto em que a sociedade e o setor produtivo cobram cada vez mais resultados concretos da educação superior, a capacidade das instituições de formar talentos alinhados às demandas do mercado de trabalho não deveriam se tornar um critério central dos processos de avaliação e regulação do ensino superior? E, se sim, como isso poderia ser incorporado ao sistema avaliativo brasileiro de forma equilibrada? Eu acredito que sim, porque eu, inclusive, enxergo como um grande hiato, né, uma grande falha de muitas instituições que não formam a pessoa para o depois da faculdade. Então, assim, ela vai para qual cadeira depois? Ela vai para... Porque existem 3 cadeiras. Eu vou empreender, eu vou ter a carreira no corporativo, trabalhando para alguém, eu vou empreender, trabalhar para mim, eu vou trabalhar para alguém, ou eu vou fazer concurso público. Eu sinto que falta um pouco essa conexão, né? Poucas faculdades, quando eu converso, tem lá um setor de carreira, tem mentoria de carreira, tem lá um departamento, depois que a pessoa formou, dá esse encarreiramento para ela, tanto para uma dessas 3 cadeiras aqui. Eu enxergo que é muito importante, e volto a dizer, né, se uma faculdade tem um setor de carreira, tem que ter uma pessoa, ou um departamento, ou alguma ação ali, justamente para entender mais sobre isso e levar a pessoa, e isso, inclusive, virar parte do seu marketing. Porque quando a pessoa resolve estudar, ela quer estudar para algo, não é? Esse é o ponto de partida. Eu voltei a fazer uma pós agora, eu estou fazendo uma pós em neurociência. Qual que é o meu objetivo com isso? Entender mais sobre as pessoas, ter aulas melhores para as minhas alunas e para os meus alunos. Então, esse é o meu objetivo. Respondi, deu o painel encerrado. Respondeu em 1 minuto. Parabéns. Primeiro, agradecer demais a vocês, Áurea, Leonardo. Foram, assim, um debate muito rico, ficaríamos muito mais tempo aqui e vamos convidá-los mais vezes também, né, para muitos insights aqui se realizaram. E muito convidar obrigada. todos para as nossas próximas palestras e, nesse meio tempo, também admirar o mar. Eu sou de Santos, estou acostumada ao mar, o rio é a terra da minha mãe, mas aproveitem, e principalmente o mar, que é este conhecimento, essa conversa, essa troca de ideias que ocorre aqui e de rever as pessoas, né? Então, ser assim como o mar, ter essa inspiração, que cada recuo é ponto de partida para novos avanços. Então, vamos em frente e sempre construindo juntos. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Lúcia, e os convidados Leonardo Queiroz e Áurea Santos. Obrigada pela participação. A gente gostaria de entregar uma lembrança do nosso 18º CEBESP. Muito obrigada.